tudo bem? Tudo certo? Chegando mais uma vez o seu podcast Radar Esportivo, trazendo os principais assuntos do esporte, os principais detalhes, os momentos marcantes do esporte, você confere aqui no nosso Radar Esportivo. E esse foi um final de semana importante, com muitas decisões, com fortes emoções, além do nosso esporte amador, das competições que estão acontecendo, né? Também nós tivemos aí a volta do Avaí, alô torcida havaiana, galera azurra, a volta do Avaí, o Avaí está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, e foi com aquele jeito, Avaí, de ser, hein? Foi no sofrimento, foi na dificuldade, mas o Avaí conseguiu fazer aí a sua parte. Ainda teve jogos da Série A do Campeonato Brasileiro e também o Verdão, o Palmeiras, campeão da Libertadores. O Palmeiras, a galera do Verdão tá feliz da vida, bicampeão. Palmeiras ganhando 2 vezes a Libertadores aí, em menos de um ano, em 10 meses, já que a final da Libertadores passada foi no fim de janeiro, né? Jogo aqui no Maracanã. Palmeiras derrota o Flamengo na grande decisão. Enfim, são esses, alguns dos aperitivos que a gente tem aqui no nosso Radar Esportivo. E você vai nos acompanhando pelo YouTube, no nosso canal do portal Galera Mix no YouTube. Se inscreve e deixa o seu like lá. Também pessoal do portal galeramix.com.br, o nosso site. Seja bem-vindo à nossa audiência qualificada e as movimentações do mundo esportivo para você. A gente começa a destrinchar, detalhar a partir de agora. Rapidamente, algumas competições acontecendo, o Campeonato Municipal de Futebol Suíço Master em Tijucas, teve bola rolando, jogos importantes que nós tivemos aí nesta sexta-feira, jogos aí fundamentais, E claro, definições aí, com os classificados, e temos aí os 4 times já classificados, no grupo A, tivemos aí União e a V13, e também tivemos aí classificados pelo grupo B, Atlético e Alfa. Então, teremos aí os confrontos das semifinais já nesta semana, com jogos importantes, com jogos que já valem vaga na grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol Suíço Master, que a gente vai repercutindo para você. É uma competição importantíssima, tem jogos aí pelas semifinais nesta semana. Também o vôlei de dupla, que já tem as semifinais também definidas por masculino, e na sexta-feira tem grande decisão também, tanto masculino como feminino, campeonato que também vai se decidir essa semana, Sinuca, com jogos acontecendo também nos bares aí, o Campeonato Municipal de Sinuca, as competições aqui do município de Tijucas acontecendo, e a sinuca é uma das opções aí do nosso cardápio. Então tem jogo hoje, enfim, tem jogo durante a semana, fortes emoções, mata-mata também, futevôlei também bombando, enfim, os jogos do futevôlei também marcando aí presença e bombando o nosso calendário do Campeonato Municipal de Futevôlei, Esporte Amador de Tijucas, que tem aí as competições para fechar o ano, São as competições escolhidas aí para esta retomada do nosso calendário esportivo. Nos próximos programas a gente vai destrinchando, a gente vai debatendo. Mas vamos lá, vamos para a festa, vamos nessa, torcedor, porque o Avaí está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de fortes emoções, depois de muito sofrimento, depois aí de um jogo que o Avaí estava sendo derrotado, que o Avaí perdia, e que nem mesmo o empate naquele momento bastaria para o Avaí,
porque o CSA vencia o seu confronto e tanto goleou o Brasil de Pelotas, né? E com aquele resultado, o Avaí ficaria fora do G4. O CSA ultrapassaria o Leão da Ilha, né? Deixaria o Avaí para a 5ª colocação. Avaí e Sampaio Corrêa no estádio da Ressacada foi o grande jogo, né? As atenções aqui de Santa Catarina voltadas para essa partida, já um clima, né? Como nós vínhamos conversando na sexta-feira, né? Um clima muito forte, um clima, né? Muito favorável ao time havaiano, um clima que fazia com que o time, né? Tivesse uma recepção calorosa, uma participação muito forte do torcedor, né? Que também está, né, voltando ainda aos estádios. E pela primeira vez, depois de praticamente 2 anos, o Avaí podendo contar com a sua casa cheia e ir para um grande jogo. Não era qualquer jogo, o jogo entre Avaí e Sampaio Corrêa, né? Então, torcedor do Leão, esse programa é dedicado para você também, né? Já que o Avaí enfrentou o Sampaio Corrêa e no sufoco, e no sofrimento, com pênalti perdido, a arbitragem marca invasão, né? O Avaí cobra o pênalti novamente, enfim, e o Avaí tendo que virar 2-1 para cima do Sampaio Corrêa. E aí nós vamos destrinchar um pouquinho desse jogo, né? Onde o Avaí só dependia dele, se o Avaí vencesse, né, poderia acontecer o que acontecesse, que o Avaí não perderia o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas as coisas foram tensas. O Sampaio Corrêa, com o gol do Ciel, abriu o placar no primeiro tempo, né? Abriu o placar no primeiro tempo, e um primeiro tempo que não foi um bom primeiro tempo do Avaí. Eu até estava comentando aqui antes que o primeiro tempo do jogo do Avaí me lembrava muito aquele jogo contra o Guarani. O Avaí no primeiro tempo com muitas dificuldades, dando muito espaço. O Sampaio Corrêa teve 2 bolas perigosíssimas, apesar de impedimento marcado, mas que o Sampaio Corrêa chegou com muita liberdade, com muita tranquilidade. O Avaí dando espaço, um Avaí tenso, um Avaí nervoso, né? Dava a impressão de que o Avaí estava sentindo o peso do jogo, mesmo com o torcedor ao seu lado, né? No final de semana inteiro, né? Enfim, com treinos abertos e no estádio, era um verdadeiro caldeirão. Mas o Avaí no primeiro tempo não foi bem, né? Ele sofreu gol, ele tinha desfalques, né? Porque o Jean Kleber, por exemplo, se contundiu, então o Marcos Serrato começou jogando, não foi bem, né? E a história do jogo ela começa a se modificar, né? No intervalo, quando o técnico Claudinei Oliveira precisa promover algumas alterações, né? Precisa promover a primeira alteração, que foi a saída do próprio Marcos Serrato para a entrada do Valdívia, né? Que estava como opção no banco de reservas. E aí, o Avaí, naquele momento, não tinha feito um bom primeiro tempo, a postura precisava mudar. E aí vem o segundo tempo, o Avaí começa a tomar mais as ações do jogo. E o detalhe, é bom deixar claro que o Sampaio Corrêa não veio para facilitar a vida do Avaí, não. Sampaio Corrêa vendeu e muito caro. E a gente sabe, né, que provavelmente houve aquele incentivo de terceiros, né? A famosa mala branca, que é muito comum no futebol e principalmente nos jogos do Campeonato Brasileiro nessa temporada, aquele bicho extra, já que, né, o time não tinha mais nenhuma pretensão na competição. O Sampaio estava solto e a galera jogando por um bicho extra, por uma renovação de contrato, para aparecer, enfim. Era um jogo que tinha para o Sampaio a sua importância, né? E o Avaí, depois
tem um pênalti, né? Ao decorrer do segundo tempo, ali próximo dos 30 minutos, o Avaí tem um pênalti marcado a seu favor, né? Um pênalti que me parece bem marcado e, né, segundo as informações dos comentaristas de arbitragem, né? E, num primeiro momento, quem vai para a cobrança é o lateral direito Edilson, experiente, jogador que, né, tem um vasto currículo, né? E foi para a cobrança e acabou desperdiçando o pênalti. O goleiro do Sampaio Corrêa acabou fazendo aí a defesa, acabou pegando a penalidade. Mas o VAR, né? O árbitro de vídeo manda a arbitragem, ou recomenda que a arbitragem vá observar o vídeo, né? Vá observar o lance com uma possível invasão, né? E houve o árbitro Marcelo de Lima Henrique confirmou, né, a invasão, né, acatou a recomendação do VAR e mandou voltar a cobrança de pênalti. Mandou voltar a cobrança da penalidade. E aí o Avaí trocou o cobrador. Valdívia, aquele que tinha entrado no intervalo do jogo, né? Que tinha entrado no intervalo do jogo com um bom tempo parado aí, nessa questão do pênalti. Foi uma coisa de 4, 5 minutos, enfim, algo em torno disso. E o Avaí teve naquele momento aquele lance que começava, né, onde a história começaria a mudar. O Avaí conseguiu empatar o jogo com a cobrança de pênalti. O Valdívia chutou, o goleiro ainda quase conseguiu salvar, mas no meio do gol, aquela batida de segurança, o Valdívia colocou para dentro, o Valdívia colocou para o fundo do gol, né? Então, empatou o jogo naquele momento. E logo depois, o Sampaio Corrêa ainda teve um jogador expulso, que protestou contra a arbitragem, né? Insinuou que estava havendo ali um favorecimento ao Avaí, ao Leão da Ilha, né? Ao clube catarinense, e o jogador acabou sendo expulso, enfim. E o Avaí passou, naquele momento, a ter um jogador a mais. E aí, falando nas mexidas do técnico Claudinei Oliveira, o Avaí, o Claudinei colocou o Renato para jogar, né? Colocou o Renato, o próprio Edilson, que perdeu o pênalti, saiu, não foi um dos que não fez um bom jogo. O Edilson claramente sentiu muito a parte física, né? Os últimos jogos do Edilson sentiu muito a parte física, e aí as coisas realmente né, caminharam, o jogador teve muita dificuldade em campo, né? Mas o Renato entrou. E entrou aquele jogador que faria o gol do acesso, já que naquele momento não era o suficiente o empate para o Avaí, já que o CSA naquela oportunidade goleava o Brasil de Pelotas, já rebaixado. E aí, eis que entra o Renato, que já tinha feito gol contra o Náutico lá em Pernambuco, e que agora, né, nesse domingo, marcou o segundo gol, o gol do acesso, o gol que coloca o Avaí na Série A, aquele gol da virada, né? O Renato tendo mais um acesso com o Avaí, né? Renato, Betão, o técnico Claudinei Oliveira, que conquista o seu segundo acesso com o Avaí. Ele subiu com o Avaí em 2016 e agora comandou em 2021 a campanha do acesso do Leão da Ilha. E uma virada, uma vitória com sofrimento, uma vitória com jeito Avaí de ser, uma vitória inesquecível para o torcedor, uma vitória que devolve o Avaí e o futebol catarinense à Série A do Campeonato Brasileiro, já que a Chapecoense está rebaixada. Então, o Avaí será o representante do futebol catarinense em 2022, na Série A do Campeonato Brasileiro. E com o gol do Renato, sacramentou ali o acesso do Avaí para a primeira divisão do futebol brasileiro.
Foi um grande momento, o torcedor depois fez uma grande festa, teve invasão do gramado. Vamos ver se vai dar alguma coisa, se o Avaí pode ter algum problema, é sempre muito complicado. É claro que é um momento de festa, torcedor, é difícil controlar, ainda mais todos que estavam afastados, né? Torcedor que estava afastado do estádio há muito tempo, mas de qualquer maneira nós precisamos ver se isso pode ter algum impacto com relação ao Avaí. O fato, meus amigos, é que o Avaí está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, está de volta à grande elite e vai jogar os grandes jogos contra Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro, enfim, tantos outros clubes, né, que vão vir a ressacada, né, e que o Avaí também vai jogar fora de casa. Então, jogos muito importantes, um pouco, né, mais recurso, com uma cota de TV maior, né, que o Avaí tem aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é um ano de 2022 que promete. O Avaí, se não fez um jogo brilhante, mas fez um jogo de muita atitude, de muita entrega. Como eu disse aqui no programa, foi um acesso com o jeito Avaí de ser, com o jeito Leão da Ilha, né? E o torcedor havaiano fazendo uma grande festa nesse fim de semana. Comemorar é bom, comemorar é importante, é fundamental, mas o Avaí também vai precisar começar a preparar. Tem uma eleição que vai acontecer nos próximos dias, que seja um bom desfecho ao clube, que ganhe aquele que tiver as melhores propostas, né? E que depois do processo eleitoral, que é natural, né, que todos pensem em primeiro lugar no Avaí, já que o Avaí vai ter um calendário difícil ano que vem. Nós vamos ter, por exemplo, um calendário muito apertado. Os estaduais já começam em janeiro, Catarinense começando aí nos dias 22 e 23 de janeiro, no final de semana, né? E já terminando em abril, o Brasileiro começando em abril, indo até novembro, né? O Brasileiro vai terminar mais cedo, já que a Copa do Mundo ano que vem vai ser no fim de ano. Então, meus amigos, o calendário do futebol brasileiro ano que vem vai ser caótico, vai continuar caótico, né? E com uma correria para que os campeonatos sejam completados. Então, é o momento do Avaí pensar bem, preparar bem, ver se vai ficar com o Claudinei Oliveira, que foi muito contestado muitas vezes pelo torcedor havaiano, né? Mas conseguiu acesso. Né? Eu tenho minhas divergências com o Claudinei, né? Mas, de qualquer maneira, ele tem um mérito nesse acesso do Avaí. Então vamos ver se o Avaí pretende mantê-lo ou não. O Avaí precisa rever algumas questões de elenco. O Avaí tem uma média muito alta de idade. E isso, para a Série A do Campeonato Brasileiro, precisa ser revisto. Porque são 38 jogos, é um campeonato muito complicado e você precisa ter o melhor elenco possível, né? Lesões, enfim, tudo isso que a gente sabe que tem. E o Avaí também vai passar por essas situações semelhantes ao que os outros clubes passam, e até com uma certa dificuldade, porque não tem um orçamento tão grande como os grandes clubes têm. E o Avaí tem como primeiro objetivo se manter na Série A. Então é um campeonato complicado para o Avaí, um campeonato absolutamente difícil que o Avaí tem no ano que vem. E claro, um calendário complicado, Copa do Brasil, Campeonato Catarinense. O Avaí vai ter um ano daqueles. Então, se preparar, se estruturar bem é importante, porque o torcedor não quer ver esse sobe e desce. O Avaí tem subido para a Série A nos últimos anos, mas não está conseguindo se manter. Então, é importante que o Avaí consiga fazer um trabalho
para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É a grande missão do Leão da Ilha. Mas comemore, torcedor. Comemore e, claro, né, depois aí cobre da direção um bom plantel, né, uma boa preparação para o ano de 2022. Avaí na Série A. Vamos lá, vamos destacar, destrinchar aqui a Série B. Botafogo, né, empatou com o Guarani, né, mas o Botafogo foi o grande campeão. Botafogo campeão da Série B. Na segunda colocação nós tivemos o Goiás, o Coritiba foi o terceiro colocado e o Avaí na quarta colocação como o campeão, melhor, como quarto colocado, né, com acesso, né, entre os 4 melhores da Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo, grande campeão, seguido por Goiás, Coritiba e Avaí. São os clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, né, em 2022. Aí ficaram pelo caminho ali o CSA, o Guarani, o CRB, que eram as equipes que estavam na briga com o Avaí. O CSA venceu, né, o seu confronto com o Brasil de Pelotas, 4-0. Nós tivemos ainda o CRB tropeçando, perdendo para o Operário, né? E o Guarani também com o Botafogo. O Brusque também fez a sua despedida. Brusque segue na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, boa sorte para o Bruscão em 2022. 2-2 com o Goiás, né? Ficou com 48 pontos o Brusque, né? E mantido então na Série B do Campeonato Brasileiro, que o Brusque possa se preparar melhor para a próxima temporada, né? Para a próxima temporada que o Bruscão possa se preparar. Rebaixados, os clubes rebaixados. Remo na 17ª colocação, Remo empatou, ficou, né, no empate com o Confiança, que já estava rebaixado. O Vitória da Bahia, tradicional Vitória, clube que disputou Série A e lamentavelmente caindo aí para a Série B, na 18ª após o tropeço com o Vila Nova. Então, Remo e Vitória se juntaram à Confiança e Brasil de Pelotas, que já estavam rebaixados na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, essa foi a Série B do Brasileirão, né, que volta em 2022. Alguns jogos da Série A também aconteceram nesse final de semana, né? Alguns jogos, como a vitória do Bahia para cima do Grêmio 3-1, o Grêmio se complicando mais ainda, né? Perdeu na Fonte Nova um confronto direto. A situação do Grêmio é dramática, né? A situação do Grêmio é muito complicada, a vida do Grêmio caminhando aí, tá com um pezinho na Série B, e olha, o segundo pé tá quase indo também, né? Enfim, situação do Grêmio dramática, né? Duríssima a vida do Grêmio. Ainda Bragantino e América Mineiro ficaram no 1-1. O São Paulo, né, tentando escapar ali do rebaixamento, vencendo o Sport Recife, que está virtualmente rebaixado. Ainda tem chance, tem, mas é muito pouco provável. O Sport só pode chegar a 42 pontos, né? Então a situação do Sport muito complicada. Tivemos ainda, né, o jogo envolvendo Corinthians e Atlético Paranaense. Deu Corinthians 1-0, Atlético ficando numa situação perigosa, né? Ele não se garantiu, tem 42 pontos, ele não chegou ali ao número de 45 pontos, que é o número que mantém, é a média que mantém os clubes aí durante os outros anos. Eu tenho lá minhas dúvidas se esse ano vai ser o suficiente. A ver, né, se 45 pontos mantém um clube na Série A do Campeonato Brasileiro nessa competição. Nos outros anos, sim. Mas a gente tem situações, por exemplo, Juventude, que tem jogos a menos, tem jogos para fazer, né? Enfim, muita coisa podendo acontecer nesse Campeonato Brasileiro.
Então, meus amigos, fortes emoções pela frente. Santos e Internacional 1-1, né? Internacional e Santos, o jogo foi no Beira-Rio. Não foi bom para ninguém porque o Inter tá fora da Libertadores, né? Enfim, o Santos também não consegue avançar, vai ali a 46 pontos. Atlético Mineiro 2, Fluminense 1. Teve contestação, um pênalti meio esquisito, né? Marcado a favor do Atlético Mineiro, né? Enfim, mais uma das lambanças da arbitragem brasileira, né? Mas, enfim, dizer que a arbitragem é ruim é até uma redundância. Acho que até eu, que sou cego, daqui a pouco poderei me aventurar a apitar um jogo de futebol. Mas tudo bem, deixa pra lá, vamos lá. O Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Fluminense. Com isso, ele fica na dependência do resultado do Flamengo, né? Do Flamengo para jogar, né, a próxima partida, né, o jogo contra o Ceará. Se o Flamengo não vencer, o Atlético será campeão brasileiro já nesta rodada, na 35ª. Enfim, tá uma confusão o calendário brasileiro. Mas o Atlético Mineiro podendo sagrar-se campeão. Então nós teremos vários jogos acontecendo, né? Como, por exemplo, bola rolando agora para Atlético Goianiense e Bahia. Nós vamos ter ainda Bragantino e Juventude, América Mineiro e Chapecoense também, para completar aí a rodada, né? São vários jogos. Nós vamos ter Grêmio e São Paulo, também jogos importantes. Um jogo importante, né? E amanhã também, né, na terça-feira, tem Cuiabá e Palmeiras e Cuiabá. Jogo importantíssimo. Principalmente para o Cuiabá, que está tentando ali safar da zona do rebaixamento. É um jogo muito mais festivo para o Palmeiras, né? Mas já que falamos em Palmeiras, vamos lá? Vamos com a final da Libertadores, que interessa? Sim, sabadão no Estádio Centenário em Montevidéu teve jogão, teve grande jogo, teve uma grande partida e teve mais uma vez uma tarde muito feliz do Palmeiras, que no tempo normal o jogo ficou 1-1 com o Flamengo e na prorrogação o Palmeiras, com um gol do Daverson após uma infelicidade do Andréas Pereira, o Daverson acabou vindo do banco de reservas e fazendo o gol do título. Meus amigos, que grande jogo. E é aquilo que nós vínhamos falando. O Flamengo tinha um favoritismo por ter um time tecnicamente superior ao Palmeiras. Mas o Palmeiras, o Abel Ferreira, mais uma vez, assim como no jogo contra o Atlético Mineiro, conseguiu anular as principais peças do Flamengo. O Palmeiras, mais uma vez, conseguiu anular os principais jogadores do time adversário. Bruno Henrique pouco apareceu no jogo, né? Everton Ribeiro, pouquíssimas vezes, né? O destaque foi o Arrascaeta, que estava voltando, né, de lesão e que não estava 100% fisicamente, mas que para mim foi o grande jogador do Flamengo em campo mais uma vez, né? Gabigol fazendo gol, mas tendo muita dificuldade. O Michael entrou de segundo tempo, mas também bem marcado e perdeu uma chance clara que poderia ter dado ao Flamengo ali o título. Foi um grande jogo, foi uma grande partida, né? E claro, toda essa forte marcação do time do Palmeiras, né, fez com que o Flamengo também se desorganizasse, né? O Davi Luiz muitas vezes tendo que armar a jogada, quer dizer, o zagueiro tendo que armar, e as coisas complicavam. E o Palmeiras conseguia abrir os espaços, conseguia se aproveitar da defesa do Flamengo. Conseguia, por exemplo, com o Rafael Veiga, que apareceu bom, né, algumas vezes, né, trazendo dificuldades, fez o primeiro gol, Rafael Veiga, para o Palmeiras.
O Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom, no segundo tempo caiu, o Flamengo melhorou, foi buscar, né, o resultado, né, mas o Palmeiras foi um time competente, foi um time que taticamente foi perfeito, taticamente né, conseguiu ser melhor do que o Flamengo, neutralizar as peças do Flamengo e aproveitar nos momentos decisivos, nos momentos oportunos, as chances que apareciam, né, e que deram ao Palmeiras o bicampeonato da Libertadores. O Palmeiras, bicampeão da Libertadores com menos de um ano, com 10 meses. Um grande trabalho do Abel Ferreira, muito questionado, muito criticado, né? Mas que traz mais um título para o Palmeiras, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil, né? Então, um grande estrategista, o Palmeiras fez um grande trabalho, coletivamente funcionando muito bem, com organização e competência, né? O Palmeiras fez com que isso prevalecesse. E o Daverson, que viu que naquele momento a bola não estava perdida, né? Toma a bola do Andreas Pereira, numa infelicidade do jogador do Flamengo, e faz o gol. Um jogador que vem do banco de reservas, que voltou de empréstimo, que era contestado pela torcida, né? E que o Abel Ferreira, tendo mais uma vez, né, estrela, coloca esse jogador que faz o gol do título. O futebol é uma coisa maravilhosa, meus amigos. O futebol é um negócio impressionante, é um negócio maravilhoso, né? E que, às vezes, traz essas situações que para muitos são improváveis, mas o futebol prega essas histórias. Palmeiras, campeão da Libertadores. Parabéns, torcedor do Verdão. Palmeiras vai pro Mundial em fevereiro. Vai mais uma vez. Será que o pessoal vai continuar aí com a famosa gozação, né? Que o Palmeiras não tem Mundial? Vamos ver, né? Vamos ver. Mas o Verdão merece. Comemore, torcedor do Palmeiras. Comemore, torcedor do Verdão. E para o Flamengo, o torcedor flamenguista que fez uma grande festa, que estava muito confiante, não é nenhuma tragédia. Não é nenhuma tragédia você perder para um grande time, como o Palmeiras, que foi competente, que soube aproveitar as situações, as oportunidades. É claro que isso já rendeu desdobramentos. O Renato Gaúcho vinha muito pressionado, já antes da final da Libertadores, um clima muito complicado. Renato Gaúcho tinha contrato até final do ano e já era certo, né, desde depois do jogo, que não seria renovado o contrato com ele, e por isso Renato Gaúcho deixa o Flamengo, não é mais o técnico do Flamengo, Renato Gaúcho, então deixa o Flamengo, não é mais o comandante do time rubro-negro, que agora vai para o jogo contra o Ceará com um técnico interino e está em busca de um comandante para o mercado, né, no mercado para a próxima temporada, para o próximo ano. Vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser a questão do Flamengo. Fala-se em Marcelo Gallardo, do River Plate. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas torcedor do Flamengo, repito, não é nenhuma tragédia perder o jogo, né, para o Palmeiras. É claro, o Renato foi demitido, já tinha problemas antes, né? Mas num jogo como esse, o Palmeiras foi muito competente. Acho que tem que enaltecer, né, o trabalho que o Verdão fez. E para encerrar, ó, bola de ouro da revista France Football, sabe quem que levou? Lionel Messi, né? Lionel Messi aí, o melhor jogador, né, do mundo. E no feminino, a Alexia Buteia, da Espanha, levando também o prêmio de melhor jogadora do mundo, né? E com isso a gente vai encerrar aí o nosso Radar Esportivo, agradecendo a sua audiência, a sua preferência, né? A pessoal do YouTube, do nosso canal do Portal Galera Mix, obrigado pela parceria, né? Obrigado pela audiência.
se inscreve aqui no nosso canal e o pessoal do portal galeramix.com.br. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, coisa linda, viu? Coisa linda. Nosso radar esportivo com audiência aí muito bacana. Muito obrigado a você, torcedor, que nos dá aí o prestígio da sua audiência, da sua companhia. O nosso abraço, aqui do portal Galera Mix, tá bom? Gente, valeu então pela parceria, pela audiência. Enfim, um radar movimentado com Série B, com Libertadores, enfim, com gente fazendo festa. É o nosso radar esportivo trazendo as principais informações do esporte. Ótima semana para todo mundo e lembrando sempre, se tá na rede, é gol!